Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JCel. O vídeo hoje foi feito para o inscrito Macedo Santos. O Macedo pediu para que eu fizesse um vídeo explicando uma situação de carga, onde existe tensão na entrada do conector USB, mas não chega até o terminal da bateria. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Vou usar o diagrama mais simples que existe, que está mais bem detalhado, que é o do Moto G2. É um diagrama bem simples e fácil de entender, mas a forma como você entende esse diagrama, você pode também aplicar em outros smartphones. Cada um segue por um caminho diferente, mas no final das contas a eletrônica é a mesma. Assiste aí depois a vinheta. É o seguinte, Macedo, quando um celular não carrega a bateria, a gente sempre deve começar pelo mais fácil e o mais óbvio. Comece testando o carregador. Se você tiver um carregador defeituoso, ele não vai carregar a sua bateria. E os carregadores também têm que estar de acordo com os padrões do fabricante. Tá? Tem celulares hoje mais novos que utilizam de carregadores turbo. Se o seu carregador não fornecer a corrente necessária para ativar esse circuito, ele não vai carregar. Tá? Então, tenha sempre em sua bancada um carregador original, ou que não seja original, mas que seja de boa qualidade e que esteja funcionando. O próximo passo é testar a bateria. A bateria também precisa ter uma tensão mínima para dar início no processo de carga. Uma bateria com 0 volts não vai ser carregada, mesmo se o carregador for de boa qualidade e o circuito de carga esteja perfeito. É aí onde entra o choque, né? Que é aquela forma de você reativar a bateria para que ela dê um start, que ela parta de um ponto, né? De uma tensão específica, que saia do 0 volt. Tá? A bateria saindo do 0 volt, o restante é feito pelo carregador e pelo circuito de carga. O próximo ponto que você deve testar já é na placa. Tá? Comece a identificar na placa o lugar onde a carga começa. Identifiquem o conector USB e as suas respectivas linhas. Comece sempre fazendo uma análise visual. É muito importante observar se tem alguma falha algum problema de solda fria. Às vezes o conector está mal soldado, existe oxidação, às vezes ele tem um terminal quebrado ou até mesmo amassado. Então a análise visual, ela sempre deve ser feita antes da análise técnica na placa. A partir daí, você deve seguir a sua análise utilizando o diagrama ou o esquema elétrico. Sempre comece a sua análise pelas páginas do layout, identificando o conector USB e o seu respectivo código. Pegue esse código e jogue nas páginas esquemáticas. Ali você vai conseguir identificar todas as linhas, todos os componentes, através de simbologias e nomenclaturas. É importante, quando você chegar nesse ponto, que você já tenha um breve conhecimento da eletrônica. Identifique através do esquema elétrico quais os terminais negativos, os terminais de carga, os terminais positivos e os terminais de dados. Percebam que em uma das extremidades temos o pino 5 com o símbolo de GND. Aí é o pino negativo, é o pino terra. Ele deve estar bem soldado à placa. Na outra extremidade temos o pino de número 1, identificado como VCC USB. Essa é a linha que conduz os 5 volts para a bateria. Os pinos do meio, eles são dados menos, dados mais e USB-ID. O pino USB-ID é muito importante também no processo de carga. Os pinos de dados, né, positivo e negativo, no Moto G2 ele não tem relação direta com a carga, mas em alguns outros smartphones pode ter. Por isso que é importante você fazer a análise conhecendo as características de cada modelo e marca.
Bom, a partir desse momento, você vai seguir a linha principal de carga, a linha mais crítica, que é a VCC, que é a linha de tensão de 5 volts. Você deve conectar um cabo e identificar os pontos de teste nessa linha, sempre começando do conector, que é o início, até o seu circuito integrado, que é a metade do caminho. Vejam que tem um test point, tá? E a linha segue em direção ao circuito integrado 1001. Comece fazendo o teste no primeiro test point da linha, que é o TP1004. Conecte o carregador no conector USB. Utilizem um multímetro na escala de voltímetro. Selecione o valor de 20 volts. Coloque a ponta preta do multímetro no ponto terra da placa e a ponta vermelha no test point TP1004. Nesse ponto deve passar uma tensão em torno de 5 volts. O próximo lugar a ser testado, seguindo a linha, é o capacitor C1004. É um capacitor em paralelo. Identifiquem ele na placa e façam o mesmo teste. A ponta preta do multímetro aterrada, ponta vermelha no lado positivo do capacitor, deve ter os mesmos 5 volts. O próximo componente da linha é um resistor que também está em paralelo, o R1006. Faça o mesmo teste e observe se está passando a tensão por ele. Passando a tensão pelo resistor R1006, essa tensão vai chegar ao circuito integrado 1002 através dos pinos 161 e 172. Aí você já aferiu metade da carga. Sempre que vocês forem fazer análise de carga, é importante você sempre pensar em início, meio e fim. A carga tem um lugar por onde ela entra, um ponto por onde ela passa, para até chegar depois no conector da bateria. Vocês podem identificar no próximo passo a linha de saída do circuito integrado, que vai estar identificado como VBAT, identificar os capacitores nessa linha e fazer os testes. Mas também vocês podem pular esse ponto e ir direto para o conector da bateria. Identifique aí o pino VBAT e façam o mesmo teste, sempre seguindo a linha e identificando os pontos de teste. Observe que nessa linha eu tenho um resistor R1008, tenho um capacitor C1014 e um capacitor C1015. Em todos esses pontos a linha deve passar. E detalhe, o R1008 está em série, então num eventual problema, se esse componente abrir, a linha pode ficar parada de um lado e pode não conduzir até o ponto da bateria. Caso vocês tenham dúvidas sobre os testes, ou não saibam exatamente quais os valores a serem aferidos, tentem utilizar o guia do Troubleshoot. O Troubleshoot nos dá ideia de quais os valores devem ser aferidos. Observe que tem estudos feitos para os TP1006, TP1005, TP1004. Todos esses test points têm valores aí aproximados que vocês devem aferir. Atenção às linhas BAT-TERM e BAT-D. Elas não são as linhas mais críticas de carga para o Moto G2, mas também participam do processo. A linha BAT-TERM é a linha que tem o termistor, que vigia a temperatura da bateria. E a BAT-D é a linha de detecção da bateria. Os smartphones de hoje têm sistemas inteligentes e só mandam carga nesses pontos se todas as linhas forem relacionadas. A linha BAT-TERM é a que tem o termistor. Vejam que no próximo do circuito 1001, nós temos aqui o resistor R1005, que tem uma resistência muito alta, de 14 kΩ. Faça o teste também do termistor na linha BAT-TERM. Se termistor estiver com defeito, também vai impedir o sistema de carregar. O próximo teste deve ser feito na linha BAT e D. Tá? Voltem ao Troubleshoot e tentem identificar qual o valor de tensão que deve conduzir nessa linha e façam o mesmo teste, sempre identificando os pontos de teste e componentes pertinentes à malha. Vejam que eu deixei em destaque aqui o TP1005, que é o test point da linha BAT-TERM, e o TP1006, que é o ponto de teste da linha BAT-D. Na próxima imagem eu deixei a parte do layout identificando TP1006 e TP1005, próximo ao conector com 1002, que é o conector da bateria. E aqui eu tenho uma imagem real do conector da bateria em uma placa de um Moto G2 e os dois pontos de teste em destaque. Caso vocês não encontrem defeito nas linhas
BAT-D e BAT-Term, vocês também devem saber que a linha USB-ID, que parte do conector USB, também participa da carga. Essa é uma linha que conduz 1.8 volts, que vem do PMIC, de quando tem uma bateria com uma tensão mínima. Essa linha ela precisa ser aterrada para que o circuito entenda que tem um cabo conectado. Então, sempre que vocês fizerem os testes nas linhas de carga VCC, que é a principal, a linha BAT-Term e a BAT-D, e não foi identificado o defeito, façam um teste nessa linha também. Tente identificar os test points nessa linha e os componentes pertinentes a ela e faça os mesmos testes. Tá? Aqui eu deixei em destaque a entrada no pino 97 da linha USB-ID. Bom, é isso, Macedo. A ideia de você fazer uma análise em circuitos de carga é sempre pegar início, meio e fim e testar todos os componentes aí nesse caminho. Sempre começando com um carregador bom, bateria boa e um conector de carga também bom, tá? Faça primeiro o mais fácil, faça uma análise visual, tá? Observe se o periférico está com alguma falha de solda, para depois partir para os componentes. Linhas abertas, você sempre deve destacar os componentes em série, ou deve suspeitar de componentes em série. Linhas em curto, suspeitem dos componentes em paralelo. Comece suspeitando dos capacitores, que são os componentes mais problemáticos aí do circuito, e depois do circuito integrado. O circuito integrado ele também pode dar curto, porque ele tem um ponto ligado ao terra, tá bom? E é isso, eu espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Mais para frente farei um vídeo aí prático mostrando os testes com o multímetro, e é isso aí. Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e curte aí o vídeo, tá? Para poder o YouTube estar espalhando essa informação e poder ajudar o canal. Valeu, pessoal! Até mais, tamo junto!